Como sempre, aquele velho bom dia, boa tarde para as pessoas conhecidas, para as desconhecidas e, enfim, todo aquele mundo de gente que eu gostaria que, de uma certa forma, pudesse absorver coisas que eu gosto de contar para as pessoas. O nosso dia hoje ele vai ser um pouco diferente dos nossos anteriores. Primeira coisa, eu quero que vocês recordem que eu pedi para vocês emprestado o corpo emprestado. Só que hoje, e a partir dos próximos vídeos, eu vou ter que pedir o uso capião, porque a coisa vai ficar tão profunda que se eu pedir emprestado, vai ser uma emprestação para cá e para lá, então eu já vou pedir um uso capião, que a gente já não precisa mais falar sobre o assunto no começo da nossa conversa. Bom, esse livro aqui, agora vocês vão vê-lo pequenininho. E eu faço questão de fazer isso, porque depois, aos poucos, eu vou mostrando essa capa até o tamanho, claro, não o tamanho natural, mas até o tamanho que vocês possam vê-la e desfrutá-la de uma maneira encantadora. Bom, esse livro aqui, ele pertence a uma coleção de 16 livros que eu fiz alguns anos atrás, e esses livros, eles são aquela coisa da experiência. Eu sentava e escrevia. Bom, o que acontece com isso aqui? Na parte de cima, no título, sempre está assim. Esse aqui diz assim, você conhece seu corpo? Pontos de interrogação, pontos de exclamação. Porque sempre, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação é necessário, porque uns conhecem, outros não conhecem, outros conhecem pouco, outros conhecem muito mal, outros até inventam. E o nome dessa coleção aqui era uma brincadeira séria que eu fiz. A coleção chama-se Teoria com Y e Prática com K. Porque teoria é uma complicação. E a prática, quando resolve acontecer, é pior ainda. Então, a teoria e prática, e esse é o 6º volume. Bom, como eu tinha contado para vocês, eu gosto de ler honestamente quando alguém escreve, para não pular por cima do que ele escreveu direitinho. Então eu vou me dar o luxo agora de que, como fui eu que escrevi o prefácio, e aliás o livro todo, eu vou ler o prefácio para vocês, que não é longo, vou lê-lo de uma maneira calma, para que vocês, digamos assim, tenham uma ideia, de uma certa forma, do que significa esse livro dentro de toda a história dos 16. Então eu coloco aqui assim, ó, prefácio é uma maneira de iniciar um livro, um jeito de começar a coisa, de dar a largada. Por isso chamam de prefácio. Não conheço melhor maneira de arrancar falando sobre o corpo, a não ser do jeito dos poetas. Os poetas sempre conseguem, na minha ideia, falar tudo aquilo que você falaria da maneira mais simplória, eles conseguem dar aquele tchan, que se diria, que é coisa maravilhosa. Então, eu não tenho áreas de poetisa, mas admiro-os profundamente. E aqui nesse prefácio eu coloquei 2 pequenos versos de Cecília Meirelles. E um outro detalhe importante que eu quero colocar para vocês a respeito de tudo que tem aqui. Esses dias eu falava com vocês da Alemanha, da Inglaterra, enfim, a Europa, aquela coisa toda. Isso que tem aqui hoje, tudo que nós estamos, nós vamos viajar pela América Latina, pela América do Sul, pela nossa América aqui debaixo. Talvez eu diga uma ou outra palavra que fale de alguém de um outro lugar, mas basicamente o meu enfoque hoje é América Latina com tudo que ela tem de bonita. E seguindo então o poema de Cecília Meirelles, ela diz o seguinte, é triste ver-se de repente se imobiliza esse sistema de enigmas, de inexplicado exercício, antes de termos encontrado a alma. Ou seja, ela diz, e eu digo, e talvez muita gente já tenha se dito, que antes de eu conseguir me entender, conseguir saber o que eu sou, de repente a gente já terminou. E o segundo poema dela também, é claro,
tem um outro poema, é uma frasezinha, e trata de um problema, digamos assim, um tema complexo, humano, total, e inexplicável para quem dele padece, que é a inibição. O que é a inibição? Aquela que tanto fala, que tanto se combate, motivo de inúmeras consultas em todos os lugares que podem mexer com o corpo das pessoas, ela, digamos assim, mais do que nunca, hoje em dia, ela tortura o ser humano de uma forma tão absurda, a ponto de chegar a se tornar uma doença, a doença chamada dismorfofobia, pessoas que, de repente, mudam tanto o seu ser, a sua maneira de apresentar, porque eles querem ser outro, e a inibição de ser eles. E aí a Cecília Meirelles diz assim: vou cantar uma cantiga, vou cantar e me detenho, porque sempre quando alguma coisa acontece, minha voz fica se prendendo. Ou seja, ela queria cantar, mas se inibiu. Então, quantas vezes, quantas pessoas, quantos seres humanos que eu conheço, que eles de repente não fizeram o que deveriam, o que poderiam, o que teriam condições de fazer, por achar-se incapazes, ou inúteis, ou feios, ou seja lá o que forem a respeito disso. E, no caso, digamos assim, quando eu falava antes dos poetas, quando eu começo a escrever, eu começo a deslizar um lado para o outro, eu sou meia serpenteante quando eu escrevo. Os poetas têm os irmãos deles que são os escritores. E esses escritores, eles têm uma maneira de colocar as coisas, e essa maneira de colocar, eu acho, digamos, tão profundo nesse que eu vou falar, que eu me senti obrigada a ler uma parte disso aí. Existe um senhor chamado, aliás, todo mundo sabe quem é, Gabriel Garcia Marques, e esse homem escreveu um livro, 100 Anos de Solidão. Eu li todo o livro 100 Anos de Solidão, li de novo, li outros pedaços e fiquei com este pedaço aqui. O livro 100 Anos de Solidão trata de uma família, de uma estirpe que está se extinguindo, essa coisa toda, e um deles, no caso, que seria praticamente o último a decifrar isso aí, ele escreve, ele diz assim, ó: então deu outro salto para se antecipar às predições e averiguar a data e as circunstâncias de sua morte. Isso falando do jovem que não é o autor, mas é o principal do livro. Entretanto, antes de chegar ao verso final, já tinha que não sairia daquele quarto, pois estava previsto que a cidade das miragens, que onde ele já vivia há muito tempo, seria arrastada pelo vento e desterrada da memória dos homens no instante em que a vida acabasse para Aureliano Babilônio. Quando ele acabasse de decifrar os pensamentos e tudo que estava escrito neles fosse esclarecido, o que aconteceria? As estirpes de 100 anos de solidão, daí o nome do livro, não teriam uma segunda oportunidade sobre a Terra. No fundo, ele quase que intui o problema morte. E esse problema morte, eu vou falar um pouquinho dele, mas bem mais adiante. E o que eu gostaria de colocar para vocês agora são duas palavras. Existe uma coisa chamada, pelos antigos, de extracorpo e de intracorpo. E, modernamente, as escolas psicológicas, elas colocam como se fosse o corpo, aquele que vocês veem, e a corporalidade, que é aquela que eu sinto. Então, digamos, no caso dessas situações, a corporalidade ela é uma coisa, digamos, de uma forma muito complicada, porque hoje em dia, em primeiro lugar, a inibição que eu coloquei para vocês e a corporalidade, que é aquela que eu me sinto feia e me inibo, e daí aquilo que eu colocava, se eu disser para vocês agora que 1 milhão de pessoas no planeta está saindo de casa para ir a um lugar onde se mude a imagem, se mude o aspecto do corpo,
Eu não vou estar exagerando. É na clínica de estética, é no odontólogo, é na clínica de massagem facial, etc. Então, hoje em dia, essa tal de corporalidade, corpo, tudo isso, estão sofrendo modificações tão absurdas que, como eu coloquei antes, já poderiam se colocar numa memória. Mas, de uma certa forma, só para colocar para vocês, antes de seguir adiante, esse senhor que eu li o texto, ele tem um pensamento, Gabriel Garcia Marques, que eu fiz questão de juntar, e o Gabriel Garcia Marques, ele dizia o seguinte: eu estou falando isso com 72 anos. Os que estão comigo, essa coisa toda, não estão nem perto dessa idade aí. Mas eles dizem o seguinte, o Gabriel Garcia Marques: o segredo de uma boa velhice é simplesmente um pacto honroso com a solidão. Por que um pacto honroso com a solidão? Porque ontem eu ainda falava com o meu filho que nesses anos já de 72, as perdas e perdas e perdas vão se perdendo e eu estou ficando. Né? Esse eu estou ficando é bonito, estou ficando mais velha, estou bem, aquela coisa toda, mas quantos amigos que eu não tenho mais para conversar e essa coisa toda, e daí Gabriel Garcia Marques faz isso aí. Eu tive e tenho que fazer um pacto honroso com a solidão.